veterano da luta armada de libertação nacional e acadêmico Oscar Monteiro diz que não tem dúvida de que a crise política e social que se vive neste momento em Moçambique, caracterizada pelas manifestações populares em protesto contra o alegado elevado custo de vida, deve-se ao egoísmo dos atuais líderes políticos que, segundo ele, só pensam em si e não na população. Eu só posso dizer a nossa experiência foi de pensamento em grupo, a discussão, o debate, a abertura das ideias e não tendo dirigentes que pensam que sabem tudo. Para Oscar Monteiro, para além do egoísmo, a atual liderança política não tem uma mentalidade ou visão de futuro, razão pela qual não pensam nas gerações vindouras. Não é através do egoísmo que esse problema se resolve. Isto é, esse problema não se resolve se nós passarmos a pensar mais em nós próprios, no nosso bem-estar, porque o que até se pode compreender, porque nós só vivemos uma vida, então queremos tudo nessa vida, mas se calhar tem que haver gerações que se sacrificam a pensar no futuro. Agora, se nós queremos resolver todos os nossos problemas e na nossa vida acabamos por ser egoístas. Porquê? Porque vamos querer resolver só os nossos problemas e não pensamos nos problemas da sociedade. Esses problemas vão continuar. Como solução, Monteiro aconselha os jovens a seguir o exemplo da geração que libertou o país, que tomou a iniciativa de lutar pela independência nacional. Assim o julgamento. São vocês da nova geração que têm que julgar e agir. Não vale a pena perguntar-me a mim prescrições sobre o vosso comportamento. Não. Vocês é que têm que analisar a sociedade e fazer o que aconteceu com outras gerações. Ninguém nos veio dizer a nós o que é que devíamos fazer. Nós é que olhamos para as coisas e agimos. Portanto, vocês têm mais capacidade do que nós e têm mais responsabilidade do que nós. Então, tu tens que compreender, não para agir logo, mas para saber que é através da prosperidade, da melhoria do bem-estar, que se pode chegar, digamos, a um crescimento equilibrado da sociedade. Agora, crescimento do bem-estar foi um objetivo que os revolucionários da primeira geração, da geração a que eu, com muito orgulho, pertenci, da época do Samora, foi o que nós quisemos fazer. Quisemos desenvolvimento. Talvez tivéssemos querido um desenvolvimento demasiado rápido. Vencer o subdesenvolvimento numa década não é possível. Agora sabemos isso. Por outro lado, o veterano da luta de libertação nacional entende que a atual crise em Moçambique deve-se à falta de uma estratégia de planeamento sobre o crescimento demográfico. A pequena contribuição que eu posso dar é compreendermos a sociedade no seu conjunto. Por exemplo, como é que foi possível nós estarmos tantos anos completamente ignorantes do crescimento demográfico galopante que este país estava a ter e que ia dar algumas consequências como estas, porque realmente não é possível enquadrar todas as pessoas no mercado do trabalho, mas isso tudo tem que ser pensado bem antes. Será que alguma vez se discutiu a sério as políticas de natalidade? Oscar Monteiro, que é também membro sênior do Partido Frelimo, concedeu esta entrevista à margem da conferência sobre o papel das ciências sociais para o desenvolvimento econômico e social de Moçambique. Depois da assinatura do compromisso político no passado dia 5 de março corrente entre o Presidente da República e os partidos políticos visando a estabilidade do país depois das manifestações pós-eleitoral, as partes reuniram-se esta quarta-feira na Presidência da República para avaliação do processo do compromisso político. E a conclusão que os signatários chegaram é que a sociedade recebeu muito bem a assinatura do acordo, sobretudo pelo facto de ter ficado claro que o acordo não prevê discutir pessoas, não prevê discutir interesses pessoais, não prevê discutir interesses de grupos, mas prevê discutir e debater o país
que todos nós pretendemos como moçambicanos do Rovuma ao Maputo, e achamos que foi importante o facto também da sociedade toda ter se apercebido que, afinal de contas, não é o fim de um processo, mas é o início de um processo. E sendo o início de um processo, todos os moçambicanos são chamados a participar. E nós achamos que o balanço foi extremamente positivo neste sentido, em que dos debates que estão a acontecer a todos os níveis, as entrevistas que os nossos amigos da comunicação social estão a fazer, percebemos que a sociedade percebeu que é o início de um processo e não o fim de um processo. E neste início do processo, todos os moçambicanos, sem exceção, são chamados a participar. Durante o encontro, foi também discutida a necessidade de implementação das próximas etapas do compromisso, nomeadamente a inclusão de 3 figuras da sociedade civil no grupo de trabalho encarregado de conduzir o processo. Chegamos à conclusão que no próprio documento aparece a necessidade de ter 3 figuras da sociedade civil, que achamos que vão ter que ser desenhados os termos de referência para a inclusão destas figuras de reconhecido mérito pela sociedade e que vão, portanto, integrar o grupo que vai já começar a trabalhar neste processo. O outro aspecto é que nós achamos que era importante desenhar um plano de ação para a implementação deste compromisso político para um diálogo nacional inclusivo. Então, nos próximos dias vai haver o desenho do plano de ação, por um lado, e vai haver também o desenho de termos de referência para a integração de 3 figuras da sociedade civil de reconhecido mérito ao nível da sociedade, para que possamos realmente começar a fazer o debate. Também ficou a responsabilidade sobre a nossa parte, como presidência, para darmos entrada a este documento ao nível da Assembleia da República, como o próprio documento está escrito, para que a Assembleia da República possa realmente debater, e o nosso desejo é que seja aprovado, e com a sua aprovação seja transformado em lei, seja publicado ao nível do Boletim da República, por forma que realmente seja um documento de base e credível para que todos os moçambicanos possam, portanto, participar. E esta responsabilidade. No final de todas as consultas ou debates, o documento será submetido à Assembleia da República com caráter de urgência para debate e aprovação. O político Venâncio Mondlane foi ouvido esta terça-feira pela Procuradoria-Geral da República na cidade de Maputo, numa audição a que foi chamado para responder a um processo crime que pende contra si, no qual é acusado de incitamento à desobediência coletiva no quadro das manifestações pós-eleitorais. Após cerca de 10 horas de audição, Venâncio Mondlane saiu da PGR e, na sua comunicação com a imprensa, lamentou o facto de não saber o crime de que é acusado. A Procuradoria-Geral da República decretou a limitação da sua liberdade de circulação, aplicando o termo de identidade e residência. Foi um encontro cordial, normal. O único problema é que, curiosamente, eu não posso vos responder qual é o crime de que sou acusado. Infelizmente, ficamos essas horas todas e não conseguiram dizer de que crime sou acusado. Mas fizeram, naturalmente, um batalhão, uma saraivada de perguntas que justificou esse tempo todo. Mas, basicamente, são perguntas que têm a ver com as manifestações. Portanto, a promoção das manifestações, a incitação à violência, ao prejuízo à economia, e todo tipo de distúrbios que supostamente foram criados com as manifestações. Portanto, eu respondi esse tipo de perguntas sem saber qual é o crime que sou acusado. E foi-me aplicada uma medida, não é? Foi-me aplicada uma medida, digamos assim, sancionatória ou de limitação, que é o termo de identidade de residência. Isso significa que eu não posso me deslocar sem avisar a Procuradoria, não posso ir mais do que 5 dias fora da minha própria casa, portanto, aquelas questões básicas do termo de identidade de residência. Então essa que é a minha questão agora, não é? Eu estou, neste momento, com essas limitações, vou, neste momento,
namorar um pouco mais com a Procuradoria, vamos estar um pouco mais próximos nos próximos tempos. Vou continuar a fazer a minha atividade política normal, o meu trabalho normal. A única questão é que todos os movimentos, para além de 5 dias, têm que ser informados à Procuradoria, é só isso. Até agora, eu não consigo dizer efetivamente se estou injustiçado ou não, porque não sei qual é o crime de que sou acusado. Esse é um dos protestos que nós vamos apresentar. Quer dizer, como é que nós podemos ficar numa audição de quase 10 horas sem saberes qual é o crime que te acusam? A outra questão também, talvez um assunto mais ou menos positivo, deram-nos oportunidade de virmos com o dossiê dos processos que nós já submetemos à Procuradoria desde o ano passado, que não tem resposta, para a Procuradoria, processo por processo, dossiê por dossiê, dar-nos o devido esclarecimento sobre o ponto de situação de cada um deles. Porque essa foi uma das questões que eu levantei. Há processos que estão aqui que não têm praticamente andamento nenhum, mas o caso do Venâncio tem comunicados de imprensa, tem toda esta celeridade incrível e com este aparato todo que é feito, e eu questionei a parcialidade da própria Procuradoria e disseram que vão nos dar a oportunidade de nos explicarem processo por processo em que estágio é que esses processos se encontram. As manifestações populares resultaram em mortes. Mais de 400 pessoas, segundo dados de organizações da sociedade civil, e mais de 80, segundo dados governamentais, e para além de centenas de feridos e destruição de vários bens entre públicos e privados. As manifestações pós-eleitorais afetaram também a atividade econômica no país. As instituições dos órgãos de administração indireta do Estado, como institutos e fundos públicos que não conseguem gerar receitas para o seu próprio funcionamento, serão extintas ou fundidas para aliviar a pressão sobre o orçamento do Estado. Para o efeito, está em curso um trabalho de levantamento de toda a informação atinente à sustentabilidade financeira das instituições, com vista a identificar as que enfrentam dificuldades para gerar receitas que suportam suas atividades. E agora está um processo de levantamento, um processo de ajuste ou verificação de competências, atribuições dessas instituições, para permitir uma reflexão sobre qual é o destino de cada uma das entidades em função, portanto, do mecanismo adotado para a reforma ao nível dos institutos públicos. O levantamento da situação visa, por outro lado, a identificação das vagas para afetação dos funcionários das instituições que serão extintas, uma vez que, neste momento, o governo não tem ideia sobre o seu futuro. Desde logo, todos aqueles que foram contratados à luz da lei do trabalho não são funcionários públicos. Há um tratamento a dar no caso de reforma dessas instituições. Para o caso daqueles que são contratados à luz do Estatuto Geral de Funcionários do Estado, também há um tratamento que é diferente dado aos funcionários que estão naquelas instituições. Então, em relação a isso, não temos ainda uma posição final, como pode ver, estamos ainda a fazer os levantamentos, mas cada um merecerá o tratamento à luz do regime jurídico-legal que terá sido admitido nessa mesma instituição. A medida visa essencialmente aliviar o orçamento do Estado, permitindo que os recursos que são agora canalizados para o funcionamento destas instituições possam ser canalizados em áreas essenciais. E que o chefe de Estado fez claramente a indicação de que vamos agora para um segundo processo, depois de termos assistido e acompanhado este processo da macroestrutura, da alteração da macroestrutura do Estado ao nível dos ministérios. O processo de reformas não termina por aí e o que foi anunciado é que estas reformas poderão acontecer nas entidades abaixo. Os institutos públicos, fundos e fundações, que são, na verdade, entidades indiretas do Estado, terão, sim, consequências em função das alterações que houve ao nível de ministérios. E isso implicará, por um lado, extinção de alguns ministérios, fusão dos outros, e o que vai, naturalmente, resultar na compressão do número de institutos públicos e, se calhar, até de fundos públicos também. O exercício está a ser feito pelo Ministério das Finanças, prevendo-se para breve a implementação de reformas. Os protestos eleitorais afetaram negativamente o tecido econômico do país, sobretudo o Parque Industrial da Matola, na província de Maputo. Devido aos protestos, várias infraestruturas públicas e privadas foram destruídas e muitas pessoas perderam os seus postos de trabalho.
Face aos fenômenos, o edil da Matola Rio, Abdul Yusuf, diz que é um trabalho feito de base para a reintegração dos jovens que perderam seus empregos no mercado de trabalho e negócios para reduzir a taxa de desemprego no município. Nós estamos a conversar com os nossos jovens, já iniciamos. Se for a ver, Matola Rio está em paz. Os nossos jovens estão a colaborar bastante, estamos a integrar esses jovens, alguns até nas empresas que nós temos, estamos a conversar com as grandes empresas para integrar esses nossos jovens. Hoje estivemos reunidos com mais um grupo de jovens que nós vamos integrar em alguns trabalhos do nosso município. Portanto, gradualmente nós vamos integrar esses jovens para o mercado de trabalho, para o negócio que eles têm, apoiando esses jovens. E acredito eu que a Matola Rio será um local de paz, onde não teremos escaramuças nem barricadas. Sem avançar o número dos jovens beneficentes, Abdul Yusuf fez saber ainda que algumas empresas locais já iniciaram com o processo de reintegração. Conversando com as grandes empresas que nós temos, tanto saindo deste momento de crise, as empresas estão preparadas para ir integrando no seu quadro pessoal, dependendo da disponibilidade das vagas. Por exemplo, um exemplo que eu vou dar agora, a JJR já entregou 20 jovens provenientes da nossa Matola Rio. Estamos em conversações com a Mosal, que gradualmente também poderão integrar os nossos jovens, e o Parque Industrial tem várias empresas que cada empresa tem esta missão, estar com o município da Matola Rio para integrar os nossos jovens. O presidente do Conselho Municipal da Matola Rio, que falava esta terça-feira, à margem do lançamento da campanha de iluminação pública, avançou que o mesmo tem como objetivo a prevenção da criminalidade nos bairros, ato elogiado pelos munícipes da autarquia. Agora, com essa iluminação, vai fazer muito bem. É muito obrigado para nós, que o município nos ajudou muito. Bem-vindo aos alunos. Agradeço muito o município da Matola Rio. Antes de chegar essa iluminação, as nossas filhas, nossos filhos eram violados, as mulheres eram violadas, mas nesse momento agradecemos muito pelo município de Matola Rio. Está de parabéns. Porque já passávamos muito assaltos de criança, nós as mulheres estávamos sendo violadas, mas agora como ele coloca, coloca candeeiros nas ruas, nas estradas, isso vai diminuir. Pode não parar, mas vai diminuir. Refere-se que o Conselho Municipal da Matola Rio adquiriu 400 candeeiros que serão montados nos bairros de Jonas e Matola Rio numa primeira fase. O Selecionador Nacional de Futebol, Skinny Kondo, anunciou nesta terça-feira a lista dos 25 jogadores convocados e para os Jogos de Qualificação ao Campeonato do Mundo 2026, onde nota-se a ausência de um dos capitães dos Mambas, o defesa central Mexer. Reagindo à situação, jornalistas desportivos baseados na cidade da Beira apontam que existem outros atletas capazes de assumir a sua posição. A convocatória é de inspirar confiança, o treinador fez o seu trabalho. A ausência do Mexer poderá se fazer sentir, mas acredito que o trabalho poderá aparecer alguém para fechar o lugar. Temos aí o Nené, temos aí o Renildo, de alguma forma poderão fazer diferença nos jogos que sucedem para o Mundial 2026. Por acaso é uma convocatória que é promissora, não é? Dá para ver que tem bons jogadores. É lógico que o Mexer vai fazer muita falta. Mas para a posição de Mexer, o Francisco Chamboco também é um jogador extremamente bom, mostrou as suas valências, mostrou as suas capacidades excepcionais de ser um defesa central. No último Sambola todos viram, todos que assistem, que são amantes de futebol, tiveram a oportunidade de ver o Chamboco a brilhar no Sambola. E eu acho que ele merece essa oportunidade. Se calhar sirva mesmo de uma oportunidade para o Chamboco poder, se calhar, firmar-se
na seleção nacional. Entretanto, a questão da falta de ritmo dos jogadores que atuam no Moçambola tem gerado alguma preocupação, uma vez o campeonato não ter ainda arrancado. Segundo nossos interlocutores, Moçambique precisa alinhar o seu calendário do campeonato nacional com as outras nações e para melhor desempenho dos atletas, e tanto na seleção nacional, assim como nas afrotaças. Essa questão é complexa, para ser sincero. A falta de ritmo, claramente que é a dinâmica do nosso campeonato nacional e o período que termina, os jogadores saem de férias. Há necessidade também de se refazer de modo a adequar os jogadores a competições internacionais. O nosso campeonato deve também seguir os calendários dos outros campeonatos para não haver muito essa questão de falta de ritmo dos jogadores. A situação do calendário de Moçambola é um assunto que já vem sendo falado há bastante tempo, porque se olharmos para aquilo que é a característica do futebol ao nível internacional, difere muito daquilo que é o nosso calendário, o que faz com que quando acontecem essas competições todas a esta altura do ano, encontram os nossos jogadores, principalmente os jogadores que militam no Moçambola, que militam internamente, encontram-se numa altura em que praticamente estão de férias. Sem muito ritmo. Isso não ajuda de alguma forma. Apesar de agora já estarmos na pré-época, mas não ajuda de alguma forma aquilo que é o verdadeiro ritmo que se espera. E veja só que vamos jogar com pessoas que a estas alturas estão no meio do seu campeonato, e isto de alguma forma implica naquilo que é o ritmo da própria seleção. É a altura, se calhar, de podermos olhar para o nosso calendário, para estarmos de acordo com as outras seleções ao nível de África. Apesar desses desafios, Vilanculo e Massoko estão confiantes de que os Mambas têm potencial para conquistar pontos nos jogos agendados para os dias 20 e 25 deste mês, em frente às similares de Uganda e Argélia, respectivamente.